Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 21 de janeiro de 2021, quinta-feira. Eu sou Priscila Silvério. E eu sou Melissa Araújo. E vamos a mais uma edição aqui do nosso Jornal da Rede Alesp, sempre com as notícias que você precisa saber para ficar bem informado. O que acontece aqui no Legislativo Paulista, na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Então, fica com a gente. Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Melissa. Bom dia, Priscila. Que bom, estamos aqui, né? Feliz Ano Novo, então, né? Primeira vez que apresentamos juntas, feliz exatamente. Ano Novo. Primeira vez depois da virada do ano. Então, e é sempre uma ótima parceria. Ah, verdade. Aqui a gente fica feliz até o final. Exatamente. Firme e fortes. Bom, vamos então a informações. Olha, 1.382 mortes por Covid-19 em 24 horas. 212.893 óbitos desde o início da pandemia. Esse é o cenário no país. Os números são do Consórcio de Veículos de Imprensa, com base em dados das Secretarias Estaduais de Saúde, e foram registrados até ontem à noite, um recorde desde agosto. Os casos confirmados desde o começo da pandemia somam 8.639.000 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. 64 mil desses confirmados somente nesta quarta-feira. São Paulo continua na lista dos 10 estados com registro de alta nas mortes por Covid. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. O governo paulista fez um balanço sobre a vacinação contra a Covid-19. Foi durante a coletiva de imprensa realizada ontem no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O governador João Dória anunciou também que uma nova reclassificação do Plano São Paulo entra em vigor a partir de amanhã. Nos destaques iniciais da coletiva, o governador de São Paulo, João Dória, exaltou a eficiência da vacinação no estado e confirmou que a imunização de quilombolas vai começar ainda nesta semana. Vacinação de quilombolas e população indígena em São Paulo. Começa neste sábado, no Vale do Ribeira e na região de São Bernardo do Campo. Vale do Ribeira, onde se concentra a população quilombola no nosso estado, e em São Bernardo do Campo, próximo da encosta da Serra do Mar, onde há uma população indígena de razoável expressão. Lamentavelmente, a população quilombola foi excluída do Programa Nacional de Imunização. Nós não sabemos por que o governo federal excluiu a população quilombola do país no Plano Nacional de Vacinação. Mas em São Paulo, os quilombolas serão vacinados. O governador anunciou em seguida que o Instituto Butantan enviará 250 bolsas de plasma de sangue a Manaus, na região norte do país, para auxiliar no tratamento de pacientes com Covid-19, internados em hospitais da capital do Amazonas. É um volume expressivo de sangue para atender pacientes graves, internados, e com este volume de sangue podemos ajudar a salvar vidas em Manaus. O governo paulista também reforçou que representantes de São Paulo em Xangai, na China, ajudam a negociar a liberação de insumos chineses para o Brasil. O escritório do governo do estado de São Paulo, em Xangai, na China, abriu novos entendimentos com autoridades do governo da China para a liberação dos insumos da vacina do Butantan. Este escritório começou as suas operações em agosto de 2019, 6 meses antes, portanto, do início da pandemia no Brasil. O escritório de São Paulo, na China, tem se mostrado fundamental no apoio nas relações com o laboratório privado Sinovac, com sede em Pequim, e com as autoridades chinesas. Segundo o diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, a chegada de mais matéria-prima do exterior é fundamental para a produção de vacinas no país.
A matéria-prima que recebemos já foi quase que totalmente processada e agora nós dependemos de importação de quantidades adicionais de matéria-prima. E aqui é importante fazermos uma distinção. Quer dizer, nós temos dois tipos de matéria-prima na China nesse momento. Uma é a matéria-prima da Sinovac, que vem para o Butantan. É uma matéria-prima que está pronta, né, desde o começo de janeiro, e estamos aguardando o envio de 5.400 litros dessa matéria-prima, que vão dar origem a cerca de 5 milhões de doses. E, na sequência, uma vez já liberado esse, será uma nova partida de 5.600 litros. Existe um outro processo, que aí sim é o processo da Fiocruz, da AstraZeneca, que é uma outra fábrica. Essa matéria-prima ainda não chegou nem pela primeira vez aqui, e também foi anunciado ontem pela Fiocruz que haverá um atraso e que, portanto, eles não poderão entregar vacinas em fevereiro. Então, a previsão de vacinas da AstraZeneca já é para março. Então, isso coloca no Butantan a responsabilidade de continuar sendo o produtor da única vacina em uso no Brasil nesse momento. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorin-Chintain, falou sobre a necessidade da nova reclassificação do Plano São Paulo, que será apresentada em detalhes no final desta semana. Nós entendemos que fazer ajustes para as regiões é garantir assistência de vida, porque nós não podemos ter uma sobrecarga que limite a nossa assistência tanto relacionada a leitos, respiradores e mão de obra. Hoje nós temos que lembrar que nós temos, além do Covid, o não Covid, que exatamente os acidentados, os traumas, os atropelamentos, os infartos, então tudo isso divide leitos e divide recursos humanos. Então, essa medida, ou essas medidas que estão sendo feitas, visam essa restrição da circulação. Mas, em paralelo, desde o início do ano, nós já remobilizamos mais de 250 leitos de unidade de terapia intensiva em todo o estado, para continuar garantindo essa assistência. Olha, Melissa, algo que a gente esperou bastante tempo para falar aqui, dar a notícia, né? Era a questão da vacina, né? E quanto Sim. nós falamos, quantos meses aqui estávamos nessa expectativa e o dia chegou. E que bacana, né? Foi emocionante, não foi? Com certeza, muito emocionante, principalmente ver o início da vacinação com os profissionais da saúde, profissionais que foram tão importantes para todos nós nesse processo todo e que sim precisam ser imunizados antes de todo mundo para continuar na linha de frente. Eles estão exaustos e eles precisam também cuidar da própria saúde, né? Lembrando que pelo número, né, de vacinas que nós temos aqui no Brasil, né, disponíveis a Coronavac, só imuniza praticamente um terço dos profissionais da saúde. E já temos aí algumas notícias de, no Amazonas, empresários que já estão sendo vacinados. Pulando a fila. Furando a fila, né? Então, é preciso também uma fiscalização de todos, né? Todos os órgãos públicos, né? É preciso fiscalizar. Afinal de contas, são poucas vacinas por enquanto. Já tem um público destinado para isso. São pessoas que realmente precisam estar ali imunizados porque estão o momento todo expostos ali ao vírus, então precisam, né? Infelizmente, a corrupção no Brasil é algo que não só nos envergonha, mas nos atrapalha muito, né, como nação. Sem dúvida. Os profissionais da saúde estão sendo vacinados primeiro porque estão dentro de uma estratégia elaborada pelos governos e pelos organismos internacionais de controle sanitário. Em todo o mundo foi dessa forma e quando uma pessoa que não está nesse grupo de extremo risco
é vacinado primeiro, ele pode acabar favorecendo para que o vírus continue circulando, porque afinal de contas quem está em contato direto com o vírus? O profissional de saúde. Então, a estratégia não é à toa, não é só pelo reconhecimento, é estratégico mesmo, que os profissionais sejam os primeiros e assim como os idosos que estão num grupo, que estão numa maior vulnerabilidade, os indígenas também que têm um índice de contágio muito elevado. Então, todos esses fatores fizeram com que esse grupo fosse escolhido primeiro para ser vacinado. Nossa vez vai chegar. Sim, vai chegar, espero ansiosamente. E tem também a questão das fake news. Antes, eu acho que de qualquer comentário que a gente faça, seja nas redes sociais, seja com um colega, a ideia é pesquisar, e pesquisar a fonte. Não adianta ler qualquer coisa e não ver quem escreveu, de onde saiu. Isso acaba sendo até ignorância, porque você acaba falando de uma coisa que você nem pesquisou. Então, tem muitas pessoas ali questionando a porcentagem de proteção dessa doença. Até outro dia colocaram assim nas redes, como um jornalista tinha comentado que uma matéria, como a pessoa que foi vacinada ainda pode contaminar outra pessoa, se ela está vacinada. Daí eu até respondi para a pessoa, falei, não significa que ela não vai se contaminar com a vacina, mas que ela vai ter reações, mais sistema imunológico vai demorar ainda para reagir. Exatamente, por isso que ainda é necessário, independente tendo a vacina ou não, manter ali todos os métodos, de controle sanitário. Exatamente. Bom, então a gente vai de entrevistado agora. Olha, nós vamos falar agora sobre um assunto polêmico, o aborto no Brasil. Uma decisão que deve ser da mulher, mas muitas vezes o preconceito é uma barreira a ser derrubada. Sobre esse assunto vamos falar com Ahmed Mohammad, médico ginecologista e obstetra. Bom dia, Bom dia, doutor. Seja bem-vindo, então, aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olha, uma pesquisa constatou que 4 brasileiras morrem diariamente por complicações em abortos clandestinos. Para o senhor, qual o papel da sociedade e do poder público diante desse cenário? Bom dia. Bom, infelizmente a gente tem essa perda de gestantes por conta desse aborto ilegal, O Brasil tem uma legislação que não permite a realização do aborto, Então, muitas pacientes acabam procurando. Bom, nós tivemos aí um probleminha de conexão com o médico, mas ele vai falar de um assunto que é bem delicado mesmo, É um assunto que gera muita polêmica já há muitas décadas aqui no Brasil. O nosso vizinho argentino acaba de legalizar o aborto e por isso que esse assunto também voltou à discussão aqui no nosso país. Nós tivemos então, já estamos com o doutor novamente. Doutor, o senhor pode continuar então a sua linha de raciocínio. Então, eu estava explicando que a forma como esse aborto ilegal é realizado é que prejudica a paciente, As pacientes têm infecção, as pacientes têm hemorragia e muitas vezes quando elas chegam ao serviço de saúde para procurar uma ajuda, já é um quadro avançado e a gente não consegue regredir isso. E isso pode levar à morte da paciente, Doutor, a gente sabe que em algumas modalidades o aborto é considerado crime no Brasil, mas em outras não. E eu queria saber em quais circunstâncias ele está consentido pela lei. O aborto é permitido no Brasil em 3 situações, Ele é permitido nos fetos com uma formação anencefalia, Ele é permitido em caso de estupro, E em situações em que haja risco de vida materna, Então, somente alguma doença em que a gestação pode colocar ela em risco de vida, é permitida a realização do aborto, Doutor, aqui no Brasil, o número de abortos é muito alto e por que acontece isso, O que falta, então? Seria ali uma gravidez planejada, conversar ali com adolescentes, o que acontece?
A gente tem um índice de gestação em adolescentes muito alto, né? O adolescente ele não é um público que usa muitos métodos contraceptivos. Se você for em uma unidade básica de saúde hoje, na entrada das unidades básicas, existe um acesso livre a preservativos e existem contraceptivos injetáveis, orais, que podem ser utilizados. Mas não existe uma procura muito efetiva por parte dos adolescentes, né? Então, acontecem essas gestações não desejadas e não planejadas, e aí o que acontece? Uma vez que está implantada essa gestação, algumas pessoas optam por permanecer com ela e outras optam em interromper essa gestação. E como a legislação não permite a realização do aborto, essas pessoas procuram outras formas que não são legais, e isso acaba prejudicando, isso acaba levando a esse problema do aborto e da morte materna, né? Esse é um problema. Mas o sistema ele fornece para a gente algumas maneiras para tentar evitar. Mas, infelizmente, às vezes acaba acontecendo, né, a gestação. Doutor, ano passado a gente teve o caso daquela criança que precisou passar pelo processo de aborto, que estava já com uma gestação em estado avançado. Doutor, nesse caso de uma criança, qual que é o risco iminente para a vida dela de levar a gestação até o final? E aí eu queria que o senhor falasse também sobre a questão psicológica, né? Nesse caso, ela teve um bebê, engravidou de um bebê que foi fruto de uma violência. Como é que pondera também essa questão entre a violência e o ato em si, o ter o bebê? A legislação do país, ela permite que você interrompa a gestação uma vez fruto de violência, fruto de estupro. Foi o caso dessa criança, né? A gente sabe que quanto mais precoce a interrupção da gestação, melhor para a paciente, né? O risco, a chance de complicação é menor. O que aconteceu com essa criança é que houve influências dos familiares, uma influência religiosa também, e isso acabou retardando essa ação, e isso acaba expondo um risco, né, um risco maior ao paciente, né? E aqui você tem um agravante, ela era uma criança, né? Pacientes adolescentes, a gestação de uma paciente adolescente já é considerado alto risco, né? E eu não me recordo a idade, mas me recordo que era uma criança, e isso aumenta o risco ainda, né? Então, o que acontece? A somatória desses fatores acabou elevando o risco dessa paciente. E, além disso, a gente tem que entender que, claro, ela é uma criança, então ela não tem uma capacidade de entender o que está acontecendo, né? Então, é difícil você falar para uma criança, olha, você vai ser mãe. Ela não sabe o que isso quer dizer, ela não consegue entender o que está acontecendo, né? Então, isso influencia diretamente também, né? Por isso que a educação sexual é uma coisa muito importante, tem que ser discutida hoje, né? Você pegar uma adolescente que engravida, ela não sabe o que é uma gestação, ela vai começar a sonhar com isso, ela vai achar que pode ser uma coisa muito maravilhosa, mas ela não entende as responsabilidades sobre ter um filho, né? Então, não é uma coisa muito simples, isso é uma coisa que tem que ser discutida, a sociedade tem que discutir a gestação na adolescente, a sociedade tem que discutir a gestação não planejada, tem que ter essa discussão, sim. Se vai liberar ou se não vai liberar o abortamento, é complicado, mas essa discussão tem que existir. Isso tem que ser levado ao público. Doutor, se eu não me engano, até esse caso que a Melissa trouxe para o senhor, a menina tem 10 anos, 10, 11 anos de idade. Então, realmente, né, uma criança. E a gente sabe que, infelizmente, os casos de violência sexual com crianças é muito alto no Brasil. Talvez até fosse maior, né, por conta das denúncias, né? E a criança não vai, muitas vezes, denunciar ali pai, um tio, um familiar. A escola, muitas vezes, acaba percebendo isso. Mas o senhor tem conhecimento? São muitos casos de meninas que
tão novinhas, 10, 11, 12 anos, acabam engravidando até por vítima de violência? Olha, eu não sei te dizer por uma estatística se existe, mas eu acredito que se existir uma estatística é subnotificado. A gente sabe que em algumas localidades do país, a prostituição ela é uma fonte de renda, né? E infelizmente a gente sabe que alguns parentes acabam levando a prostituição de menores para gerar renda para poder se manter. Então, assim, eu não sei te dizer estatística, mas isso existe, isso a gente tem contato, então isso existe, tá? Agora, eu não consigo te dizer um número oficial, porque eu não sei se tem esse número oficial, e se tiver, eu acredito que seja bem subnotificado, porque isso é uma praxe nesses bolsões e é pouco, muito pouco, é muito difícil você fazer esse diagnóstico, né? A não ser quando chega a paciente gestante ou abortando uma complicação, porque algumas vezes a paciente pode fazer o aborto e não ter nenhuma complicação, né? Então, não é notificado, é um aborto clandestino que a gente não toma ciência. Então, é difícil chegar a um número oficial, acredito que não haja. Doutor, vamos voltar um pouquinho para essa questão que o senhor falou antes sobre a educação sexual. Alguns pais não permitem que os filhos façam as aulas de educação sexual porque tem medo que nessas aulas o filho aprenda a fazer sexo, e não é isso a aula. Queria que o senhor esclarecesse o que é a aula de educação sexual e qual a importância até para vocês médicos, qual que é a diferença que vocês sentem entre um adolescente que tem essas aulas e o que não tem? Na aula de educação sexual, a gente vai expor a anatomia, vai explicar o que é o pênis, o que é a vagina, para que eles entendam, né? E também a gente vai falar sobre gestação não planejada, vamos falar sobre algumas doenças sexualmente transmissíveis, sobre o uso de contraceptivos, explicar por que é importante usar os contraceptivos, explicar por que é importante usar métodos de barreira, como, por exemplo, a camisinha, né? A orientação sexual é para isso, é para que não há um incentivo à relação sexual. A gente explica para evitar as complicações de uma relação sexual desprotegida, né? Gestação, doenças sexualmente transmissíveis, que podem levar a um resultado desastroso, a um resultado danoso ao paciente, né? Então, a função da educação sexual é uma orientação. A gente vai orientar eles a se protegerem, a se precaverem de gestações não planejadas, de doenças sexualmente transmissíveis, que podem acarretar até com a morte do indivíduo, quando ele adquire, né? Então, essa é a função da educação sexual, é uma orientação. Doutor, há alguns métodos, né, para interromper a gravidez são permitidos em países desenvolvidos, né? E nos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o aborto não é legalizado. Como que o senhor vê, então, essa relação? Por que em alguns países que já tem ali um outro tipo de cultura, isso já e até uma economia mais forte, acaba liberando o aborto e em outros casos não? Isso envolve política, né? Nós elegemos os políticos e cabe a eles representar a opinião pública, né? Infelizmente, a gente sabe que nem sempre acontece dessa maneira. O caso do aborto é um caso que tem que ser discutido com a sociedade, né? A gente vê que existem bancadas políticas que são religiosas e que são contra esse tipo de situação, e tem algumas bancadas que são a favor, né? Então, isso influencia diretamente, né? É uma opinião pública, né? Se você for discutir isso com pessoas no dia a dia, você vai encontrar pessoas que são a favor e você vai encontrar pessoas que são contra, né? E aqui entra uma discussão importante que o pessoal entende que é uma vida, né? Pessoas alegam uma vida, mas nem a gente, nem nós conseguimos ainda chegar a um consenso sobre quando começa realmente, né? Se é lá na fecundação, se é após o período em que ele tem capacidade de se desenvolver sozinho. Então, assim, é uma discussão bem complexa,
mas tem que ser levada a público, né? Quem tem que decidir isso é a sociedade, né? E, infelizmente, quem toma essas decisões muitas vezes são os políticos de maneira isolada e a seu bem-querer. Então, isso acaba influenciando. Países de primeiro mundo, onde tem uma política um pouco mais representativa em relação à sociedade, a coisa tende a ser um pouco melhor. Não estou querendo dizer que a sociedade é a favor do aborto ou contra. Eu estou querendo dizer que a sociedade tem que participar mais ativamente dessa decisão. Né? Não é o que eu vejo em relação à política. Doutor, grupos que auxiliam mulheres a descontinuar a gestação enviando para outros países para realizarem o procedimento podem sofrer algum tipo de penalização? Olha, eu não sei te dizer se podem ou não. Né? O aborto é considerado no Brasil um crime, se não for feito nessas 3 maneiras. E você ajudar a realizar o aborto também pode. Eu não sei te dizer se você auxiliar com... eu vou pagar uma viagem para você fazer um aborto fora do país, pode ser visto como crime. Eu não posso te dizer isso. Eu acredito que não, porque assim, você está pagando uma viagem. Se a pessoa vai fazer aborto ou não, é outra história. Né? Agora, você comprar medicação, entregar para uma paciente, fazer o aborto, isso é ilegal. Isso não pode. Você pegar uma paciente, levar uma clínica de aborto aqui no Brasil e depois tirar ela, é ilegal. Você está ajudando ela em relação a isso. Agora, você financiar uma viagem para fora do país, para fazer fora do país, eu não consigo te dizer. Isso a gente teria que consultar um advogado, porque entra numa parte muito peculiar do direito. Eu não consigo opinar em relação a isso, te dar uma orientação melhor em relação a isso. Doutor, tinha-se muitas notícias, né, de que as meninas, né, que engravidavam acabavam, um parente dando ali um chá de tal erva, enfim, alguma medicação. São esses os motivos da morte de muitas delas? Esses chás acabam fazendo mal para outra parte do organismo? Ou essas medicações, por não serem indicadas para esse tipo de situação, a questão do aborto, acabam influenciando e atrapalhando outra parte ali do organismo, seja pressão alta, enfim? Na verdade, a maioria dos abortados... Você fala que existem chás abortivos, mas a efetividade disso aí é muito baixa, né? A grande maioria dos abortos são feitos em clínicas clandestinas ou sob o uso de algumas medicações que são proibidas na venda no Brasil, mas que elas entram de maneira irregular no país, né? Então, você tem medicamentos que são usados para fazer abortamentos, você tem o famoso Citotec, né? Você tem alguns inibidores de progesterona, você tem os métodos mecânicos, né, que são praticados pelas clínicas particulares clandestinas, né? Você tem os métodos também que são praticados por pessoas que não são médicos. Então, o grande problema é como isso é feito, entendeu? Você colocar um medicamento para fazer um abortamento no ambiente hospitalar, existe um médico lá, existe uma equipe de enfermagem lá que está te acompanhando. Se você começar a ter uma hemorragia, a gente consegue resolver esse problema porque estaremos, se não dentro do centro cirúrgico, estaremos muito próximos ao centro cirúrgico em que a gente consegue resolver o problema. Né? Se a gente for ter que manipular, usar instrumental, a gente tem um instrumental esterilizado, a gente vai fazer no centro cirúrgico, onde você tem toda uma esterilização e uso de antibiótico e anestesia para fazer esses procedimentos. Então, com isso, eu diminuo o seu risco cirúrgico, eu diminuo o risco de hemorragia, eu diminuo o seu risco infeccioso. Eu não zero, você ainda tem esse risco, só que ele é bem menor. Quando você faz essas práticas fora do ambiente hospitalar, o seu risco aumenta e aumenta muito. Se você tiver uma hemorragia na sua casa, usando um medicamento, até você pegar, ser removido até o hospital, você pode chegar num estado bem grave ao hospital ou até sem vida, entendeu? O grande problema é você fazer isso fora do ambiente hospitalar. Pensando, né, nesse quesito, eu interpreto como, sim, deve ser liberado o aborto. Por quê? Porque é muito melhor que ela faça no ambiente hospitalar do que no ambiente fora do hospital. Essa paciente está se expondo a um risco que não é necessário. Ela poderia fazer isso no ambiente hospitalar e não perder a vida. Você salvaria a vida se você fizesse no ambiente hospitalar. Isso eu entendo que dessa maneira, sim, deve ser liberado.
Agora, a discussão é bem mais complexa do que só essa parte, né? Então, as mortes, as pessoas que perdem as vidas, elas perdem por quê? Porque a forma como o processo é feito é completamente inadequada, completamente. Ou usam a medicação sem orientação, né? Ou usam de maneira escondida porque não quer que ninguém saiba, a família, né? E pode acontecer essa tragédia. Ou elas procuram uma clínica particular e realizam o processo de uma maneira inadequada, onde pode acontecer perfurações, infecções, e também, né, acabam perdendo a vida por conta desse processo inadequado, dessa realização desse procedimento inadequado. Bom, nós agradecemos então a participação do senhor hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, falando sobre essa questão realmente que traz bastante conflito, né, na sociedade, mas o senhor trouxe os aspectos então de saúde. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês e bom dia. Bom dia. Obrigada, doutor. A gente segue aqui com o Jornal da Rede Alesp e agora nós vamos falar um pouco sobre a vacinação contra a Covid-19 no país. O Brasil enfrenta dificuldades para liberar uma carga de 2 milhões de doses da vacina Oxford, produzida pelo governo da Índia, em parceria com o Instituto Indiano Serum. Isso porque os laboratórios brasileiros aguardam que a China libere exportação de 2 tipos de ingredientes farmacêuticos ativos, o IFA, produzido em solo chinês. O IFA é a matéria-prima para que as vacinas sejam processadas e produzidas no Brasil. O atraso afeta a produção brasileira da vacina de Oxford, prevista em um contrato da Fiocruz com o laboratório AstraZeneca, e a produção da Coronavac em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. Jornal da Rede Alesp. Hoje eu escutei uma notícia que o Brasil foi lá para o fim da fila na preferência indiana para receber, então, os insumos e a vacina. Inclusive porque a estratégia da Índia, né, é imunizar quem está ali, não só as pessoas do país, mas como quem está em volta, para que, se for circular pelo país, não traga de volta a doença, né? Até fazer uma barreira, né? É preciso mesmo fazer uma barreira, por isso que todo o país, né, o Brasil, está sendo imunizado, né? A vacina saiu aqui do estado de São Paulo, do Instituto Butantan, mas foi distribuída para o Brasil todo, até por conta disso, né? Não adianta também só São Paulo ser aqui imunizado, mas né, o brasileiro que está em redor aqui do estado, não. Então, todos precisam ali fazer essa barreira. Em entrevista ontem, a deputada Janaína Pascoal fez um comentário nesse sentido, que é muito importante que a gente observe, que é interessante que todos os estados tenham mais ou menos as mesmas quantidades de pessoas vacinadas, para que a gente não tenha esse problema de que um estado se mantém imunizado, em tese, e outro ainda circulando o vírus, porque esse imunizado ele não vai ser imunizado, porque as pessoas vão circular isso e voltar. Então, a vacinação de uma maneira mais igualitária é uma forma a melhor forma de conter o vírus, né? E enquanto, né, a vacina não chega a nós, né, principalmente uma faixa etária ali abaixo dos 30, 40, né, que acabam querendo curtir mais a vida, sair, participar ali de festas, é só esperar mais um tempinho, né? A gente vai, se todos nós ali nos unirmos para realmente tomar as medidas que são necessárias, a gente consegue vencer mais rápido, né? Talvez essa demora toda para que o vírus vá embora e nos deixe com uma vida mais tranquila, seja a falta de engajamento de todo mundo. Entender que eu me protejo não só por mim, mas eu me protejo por causa da Melissa, eu me protejo por conta dos funcionários que estão aqui da Rede Alesp, eu me protejo por quem está dentro da minha casa, né? Por quem eu amo, então eu protejo. Protejo usando a máscara, colocando álcool em gel na mão, a entrada do condomínio, que um idoso pode pegar ali num corrimão que eu contaminei. E eu acho que viver depois, né, tendo a certeza que por sua
culpa, alguém morreu ou uma família foi destruída, deve ser muito difícil. Eu não quero isso na minha conta, não. Eu também acho. E a questão é que... E aí a gente fala de outros profissionais que a gente... você vai à padaria, se você vai abastecer o carro, então respeito ao outro profissional, a outra pessoa que você está em contato, é básico para que a gente consiga conter o vírus. Quanto mais a gente se resguardar, se preservar, é importante para o vírus não se disseminar. E manter os protocolos, chegar na sua casa, limpar os sapatos, fazer a higienização. Nós não podemos nos esquecer disso. Muitas pessoas, por exemplo, questionaram, né, Priscila, sobre a China e o Japão, que tiveram depois do início da pandemia, tiveram uma disseminação numa velocidade um pouco menor. Mas eles têm um hábito cultural de uso de máscara da vida. Então, se eles têm uma pequena gripe, eles já tiram a máscara, começam a usar, se resguardam. Então, esse já era um hábito. O isolamento social para eles foi muito mais fácil, porque eles já estavam habituados a fazer isso costumeiramente. Então, esse é um dos motivos pelos quais a disseminação foi mais lenta lá do que aqui. E até um dia eu conversava com um médico aqui do nosso ambulatório, né, aqui da Assembleia Legislativa. Ele estava até nos explicando como lavar as mãos corretamente, higienizar as mãos, o lugar que nós trabalhamos. E eu perguntei essa questão dos japoneses, né? Por que lá, então, os índices não tinham sido tão alarmantes quanto no resto do mundo? E ele é oriental, né? E ele disse que é uma prática, porque o oriental, ele pensa no outro. Então, você usa a máscara para não contaminar o outro. E não é para não se contaminar, mas é para não contaminar o outro. E eu acho que o coronavírus veio para ensinar isso para nós. Que eu não tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar no outro. Educação. Exatamente. Vamos seguir então aqui com o Jornal da Rede Alesp. Olha, e a luta contra a Covid-19 ainda está longe de terminar, apesar do alívio com a vacinação que está ainda no começo. Os problemas com os novos focos da doença se agravam no país. A gente daqui a pouquinho vai até aprofundar um pouco mais sobre essa questão da vacinação, né? Era isso que nós comentávamos. A vacinação não significa, né, que você estará ali completamente imune à doença, mas ela vai ajudar para que você não tenha reações mais graves da doença e também o uso da máscara, o uso do álcool em gel, é para que você não passe para outras pessoas, então, o vírus. A gente, quanto mais a gente se cuidar e cuidar, como você falou anteriormente, com muita propriedade, é cuidar do outro, né? Então, eu tenho idosos na minha casa, então, quer dizer, se eu não me cuido fora de casa, eu levo a contaminação e posso causar morte. Então, a gente tem que trabalhar para que o vírus não se dissemine. E a gente tem que lembrar que a gente tem uma nova cepa do coronavírus, que tem uma variação mais agressiva no sentido de contágio. Então, se a gente puder manter um máximo de rigor nesses protocolos, excelente. É isso aí. Bom, e nós estamos com já o nosso entrevistado. Nós vamos então conversar agora com o Jurandir Marcondes Ribas Filho. Ele é o segundo vice-presidente da Associação Médica Brasileira. Bom dia, bem-vindos, senhor Jurandir. Falam para a gente sobre a força-tarefa que a Associação Médica criou para socorrer a população, onde a situação é preocupante por causa do aumento dos casos da Covid-19. Alô, bom dia. Bom dia. É a Priscila ou a Melissa? Eu sou a Melissa. Eu estava perguntando para o senhor sobre a força-tarefa que vocês criaram aí para conter
a Covid-19? Ok. Esse é um projeto da Associação Médica Brasileira, em conjunto com as associações médicas estaduais, assim como as suas respectivas regionais, além das sociedades de especialidades, todas elas pertencentes à Associação Médica Brasileira. Ok? Então, o objetivo desse projeto que nós estamos criando, e já temos um número bastante significativo de voluntários médicos, o objetivo é propiciar à nossa população, sobretudo nos locais mais castigados por esta lamentável pandemia, para que nós possamos dar um atendimento mais qualificado à nossa população, né? Nós esperamos que isso não venha a acontecer, mas problemas como este lamentável episódio de Manaus, nós estamos preocupados que venham a acontecer em outros locais do país, e muitas vezes em locais onde a assistência médica, assistência de saúde é precária. Então, nós estamos com esse projeto exatamente com o objetivo de cadastrar, selecionar colegas voluntários, né, para que nós possamos, uma vez cadastrados e selecionados esses colegas, possamos melhorar a sua performance técnica em relação à Covid, por especialistas da área, e para que nós possamos, obviamente, para que esses colegas possam dar um atendimento de qualidade à nossa população. Isto pensando em todo o território nacional. Então, este é o projeto, esta é uma força-tarefa que a AMB está viabilizando com o objetivo de nós, médicos, dar uma cota a mais de contribuição à saúde de nossa população. E como vai funcionar, né, essa força-tarefa? Quando tiver ali uma situação de crise, de risco, esse grupo de voluntários vai até lá, então, para socorrer essas pessoas, ou já vão ser montados ali espaços, né, destinados para esse atendimento por meio dos voluntários? É importante, Melissa, que nós expliquemos que nós temos as associações médicas estaduais, né? Todas as unidades da federação apresentam as suas entidades que são ligadas, que nós chamamos de federadas, e já existe uma infraestrutura para isso. Então, nós estamos cadastrando, evidentemente, repito, os colegas voluntários, e já temos cadastrado, vejam que nós estamos muito sensibilizados com a nossa classe, porque nós abrimos para cadastramento, o nosso link para cadastramento ontem, né? Na segunda para terça-feira, e já temos mais de 30 médicos cadastrados em 17 estados da federação. Desculpe, mais de 300 médicos cadastrados em 17 associações médicas do Brasil, né? De tal sorte que agora nós estamos selecionando os colegas, porque nem todos eles, embora voluntários, tenham grande experiência no tratamento desta enfermidade. Então, agora, nós já estamos reunindo o corpo de especialista nosso para que nós possamos orientá-los de uma forma mais adequada para que esses profissionais voluntários, né, já sensibilizados com a causa, possa, em situações dramáticas, como, repito, esta que está acontecendo em Manaus, possam dar um atendimento de qualidade a esses pacientes. Doutor, esses profissionais, esses médicos, eles vão atuar nas suas respectivas localidades ou, eventualmente, eles podem ir de um lugar para outro para ajudar? Por exemplo, Manaus tem hoje um problema um pouco maior aí no Brasil. É possível que, na falta de profissionais de Manaus, alguns desses voluntários
sejam destinados lá para essa localidade? Com certeza, isso é bastante factível. Esse é um dos nossos objetivos. Só que as grandes capitais, de um modo geral, têm muitos colegas que já são profissionais capacitados para o atendimento. É claro que nós estamos dispostos também a fazer um atendimento em cidades maiores, quando necessário, mas também nós temos como objetivo as cidades que não apresentam colegas ou profissionais que tenham vamos dizer, um know-how, uma expertise no atendimento dessa doença. Porque, na realidade, é uma doença nova, todos nós sabemos, né, e que precisa de um certo traquejo no manuseio desses tipos de paciente. Então, o nosso objetivo é prepará-los, né, para que se possa fazer, a nível de todo o território nacional, um atendimento de qualidade à nossa população, porque ela, sem dúvida, é grande merecedora desse tipo de atendimento. Doutora, essa força-tarefa já vai começar com a situação de Manaus, né? Ali que a gente vê o epicentro da doença aqui no Brasil. Vai começar... Na verdade, só para que você possa ter uma ideia, já a semana passada nós tivemos um dos diretores nosso lá fazendo orientações, né, um especialista, esse diretor nosso é um especialista nessa área, é um clínico com grande expertise nessa área, já esteve em Manaus fazendo orientações, preparando muito dos colegas lá, isto pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que é uma das especialidades nossas envolvidas nesse processo, né? Exatamente com esse objetivo, né? No sentido de propiciar orientações àquela população médica lá, né? Então, isso nós estamos querendo, nós já estamos estabelecendo uma operacionalização com o objetivo de proporcionarmos isso, quando necessário, para todo o Brasil. Doutor, o senhor mencionou que nem todos os médicos têm experiência no combate à Covid, mas está todo mundo disposto a ajudar, a fazer a diferença. Como é que vai funcionar no caso desses médicos? Haverá um treinamento, uma troca constante aí de informações entre vocês para que os protocolos fiquem mais recentes possíveis, né, mais atualizados possíveis para todo o grupo? Como é que vai funcionar? Com certeza, é isso que nós falamos no início da nossa conversa, Melissa. Veja, nós já temos um número expressivo de colegas voluntários. Esse número de aproximadamente 300, para que você possa ter uma ideia, era ontem, quando da nossa reunião, às 18 horas. Acredito que, no momento, se nós abrirmos o site e o link da MB, teremos mais colegas. Mas nós sabemos também que, não obstante a boa vontade, o altruísmo desses colegas, muitos desses colegas não estão manuseando no dia a dia esse tipo de doença, né? Então, nós já estamos com uma programação já muito bem coordenada pelas sociedades que estão ligadas a esse tratamento, já no sentido de que, uma vez selecionados esses colegas, nós possamos fazer, em caráter o mais breve possível, as orientações adequadas desses voluntários para que eles possam fazer uma orientação também adequada aos nossos pacientes, à população brasileira. Essa é uma força-tarefa que iniciou essa semana e breve, no máximo até a próxima semana, 15 dias, nós já tenhamos todos esses, vamos dizer, todos esses encaminhamentos já realizados. Doutor, nós vemos a situação da Associação Médica Brasileira é contribuir mais uma vez com a saúde da nossa população, até porque é um dos objetivos estatutários de nossa entidade. Doutor, há um medo, né, generalizado para que outros estados tenham um problema semelhante ao que aconteceu em Manaus, né? A sociedade já tem traçado ali algum plano, algum projeto já para evitar que isso aconteça em outros estados do país?
Com certeza, nós já temos todas as nossas associações estaduais estão integradas nesse projeto e, evidentemente, fazendo contato com as respectivas secretarias municipais e estaduais de saúde. É claro que ninguém esperava este problema grotesco de Manaus, né? Então, ninguém estava tão preparado para isso, né? Infelizmente, nós temos estados mais precários do ponto de vista de atendimento à nossa população, né? Mas estamos nos preparando, estamos nos colocando à disposição das secretarias municipais de saúde, das secretarias estaduais de saúde, com o objetivo de auxiliá-los, né? Tecnicamente, o melhor possível, e inclusive dando médicos voluntários, né, sem custo, evidentemente, à população, para que possa dar um atendimento digno ao nosso povo. Doutor, Isso, Melissa, esse é um projeto, isso é uma força-tarefa que visa a todos os estados da federação, né? E mesmo nos municípios mais longínquos, se necessário for, obviamente os médicos capacitados de cada região, até por uma maior facilidade de operacionalização, na necessidade, eles poderão ir a esses locais. Doutor, a gente tem conversado muito com os médicos aqui do Centro de Contingenciamento do Coronavírus, aqui de São Paulo. A perspectiva é que a curva de contágios e de mortos comece a baixar a partir de abril. A previsão que eles fazem internamente. E que a população esteja toda imunizada até outubro desse ano. E aí, o Centro de Contingenciamento prevê também que, durante todo esse ano, a gente ainda continue mantendo as regras de distanciamento, uso de máscara, para que a gente consiga ter a resposta imunológica aí, e aí consiga, de fato, dizer que passamos pela pandemia. Esse grupo que o senhor, de voluntários, ele pretende trabalhar durante todo esse ano ou tem um período aí pré-determinado para que esses médicos atuem? E aí eu gostaria também de estender a questão para sequelas da Covid, que a gente tem visto aí alguns pacientes com sequelas consideráveis. E se os médicos também vão atuar nesse segmento. Veja, Melissa, a força-tarefa nossa é fundamentalmente emergencial. Nós vivemos um momento de emergência, tal qual nós conversamos esse de Manaus. Então, a força-tarefa é com esse objetivo agora. Agora, evidentemente que a Associação Médica tem como disposição, tem como fundamentação estatutária, né, além da qualificação do médico, além da defesa do bom atendimento médico, evidentemente estar sempre ao lado da população brasileira. Isso é inconteste, isso é fundamental para a nossa entidade. Mas eu diria que esta força-tarefa é em caráter emergencial. É claro que nós vamos estar sempre acompanhando, né, toda a evolução dessa pandemia, que, de fato, é nova para todos nós, né? Por exemplo, a Associação Médica hoje está muito bem ciente, à semelhança do que a Anvisa, que é um órgão extremamente respeitável, no último domingo comentou: hoje nós não temos um tratamento específico para essa doença, né? Nós estamos, evidentemente, extremamente contentes e satisfeitos com o início da vacinação, mas nós também não sabemos essa autorização da Anvisa, todos nós sabemos, e vocês sabem muito bem disso, ela é emergencial, né? De tal sorte que nós vamos precisar, nós não sabemos o quanto nós vamos precisar ainda de mais imunizações.
Isso ainda não está muito bem definido. Então, cabe a nós, entidades médicas, acompanharmos para e passo todo esse processo e, sempre que necessário, a associação médica, as suas sociedades de especialidades e as suas associações estaduais estarão, através desse grupo, sempre presente e sempre disposta a auxiliar a nossa população. Doutor Jurandir, para nós terminarmos claro aos nossos telespectadores. Pois sim. Para a gente terminar essa conversa, eu queria que o senhor falasse só o caminho, né, que um médico aí que quer ser voluntário, quer participar dessa força-tarefa. O que faz? Entra no site da sociedade? Muito boa a tua pergunta, Melissa, muito boa. Nós temos que, eu peço ao colega entrar no site da Associação Médica Brasileira, www.amb.org.br, e lá será facilmente orientado para que se cadastre nesta força-tarefa. Okay. Então, repetindo, hoje nós temos mais de 300 colegas já voluntários, né? Já cadastrados, imagine, com 2 dias. E o que é mais importante, Melissa, em 17 estados do nosso território nacional. Okay. Isso é muito positivo. Exatamente. Isso está mostrando de forma absolutamente clara a sensibilidade e o altruísmo desta população médica voluntária. Muito obrigada pela sua participação, dividir conosco, então, essa questão da força-tarefa mesmo de combate, né, à Covid-19. Muito obrigada, doutor. Ok, Melissa, um grande abraço. Estamos sempre à disposição de vocês. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, doutor. Olha, o ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Benjamin Zinler, cobrou do ministro da Saúde informações sobre a falta de planejamento para prever e lidar com a falta de oxigênio no Amazonas. Nessa quarta-feira, o Amazonas registrou 5.000 novos casos de Covid-19 e bateu o recorde de notificações diárias. 3.632 novos casos foram confirmados em Manaus e 1.377 em cidades do interior. Em todo o estado, o número de infectados chegou a 238.980. Também foram confirmados 148 novos óbitos, subindo para o total de mortes no estado para 6.598. Jornal da Rede Alesp. Uma situação muito triste, né? Muito triste, desesperadora. Acho que todo mundo que assistiu ali as cenas passadas pela internet, pelas emissoras de TV. As pessoas desesperadas em busca de oxigênio, ou seja, o básico para se viver, né? Que é o ar. Exatamente. As pessoas a gente sabe, a Covid em si não é o que causa a morte, são as consequências da Covid. E aí ver as pessoas morrendo por não conseguir respirar é realmente desesperador, né? E com números em ascensão, infelizmente. Exatamente, né? Havia uma preocupação no fim do ano, a gente conversou com vários especialistas e perguntamos para eles, até para os gestores públicos também, secretários, a preocupação com o fim de ano e as férias, né? Então, ali Natal e Ano Novo, as pessoas ficaram o ano todo ali, muitas vezes em reclusão, isolamento, mas se reuniram nas festas de fim de ano e ali também aumentou o número de contaminação, juntou as férias, né? Calor, aqui no Brasil um período de calor, estamos no verão, então as pessoas querem, né? Querem participar, querem curtir, né? Principalmente os jovens, mas aí é nesse momento de uma baixa de guarda em que as situações e os novos casos acontecem. Outro dia eu assistia também cenas de um baile funk, né, que acontecia em São Paulo. Não tinha ninguém de máscara, né? E até no momento eu falei para o meu marido, falei, nossa, olha, não tem ninguém de máscara. E ele falou assim, se aparece um com máscara lá, ele é vaiado, ridicularizado, né?
por isso que ele acaba não usando, não faz parte da turma, né? Mas... Aí às vezes as pessoas perguntam, mas e a fiscalização? Fica difícil também para o agente público ir até um local como esse e se expor à contaminação. A consciência tem que vir de cada um. É isso que é o essencial. A consciência é de cada um. Você não está colocando em risco a sua saúde, você está colocando em risco a saúde de quem está à sua volta, né? Então, por isso que eu acho que a Priscila falou no começo que não gostaria de ter essa... isso na minha conta, né? Isso na conta de causar a morte ou de causar a contaminação de alguém. É esse o pensamento. Isso aí. Bom, e a gente segue aqui com informações. São Paulo vacinou mais de 21 mil pessoas contra a Covid-19. Os dados são da Secretaria de Saúde e foram registrados até ontem à noite. Diariamente, as 645 cidades estão recebendo doses da vacina para repor o estoque. Profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e outros grupos prioritários estão recebendo primeiro a vacina. 1,5 milhão de doses é destinado a trabalhadores da saúde, baseado na última campanha de vacinação contra a gripe. A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo lançou o Vacinômetro, ferramenta digital que permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados no estado. O Vacinômetro está disponível no portal do governo de São Paulo, que é o www.saopaulo.sp.gov.br. Jornal da Rede Alesp. Que esse número seja cada vez mais rápido, né? Que esses índices, esse cronômetro, né, que tem da vacina, que ele suba o quanto antes para que a gente possa voltar, né, a ter ali, acho que até falando com os especialistas, voltar à vida normal, isso não vai mais existir por um bom tempo, né? Será um novo normal. Então, a utilização das máscaras ainda se mantém por um bom tempo, os cuidados com a higienização das mãos também. Mas eu achei interessante, Melissa, semana passada eu conversei com um infectologista aqui e perguntei para ele se aquelas práticas que nós adotamos por conta da Covid. Então, chegar a compra em casa, chegar uma mercadoria, uma entrega, a gente já vai lá, borrifa tudo de água sanitária ou passa álcool, se ainda era necessário, se seria uma prática para a gente levar para o resto da vida. E ele falou algo interessante. Ele falou assim que como foi aquela orientação foi no começo, porque ninguém sabia direito como o vírus se comportava. E se comportava nos ambientes, nos objetos, né? E que agora o ideal chegou, você já tira a embalagem, joga fora, né? Higieniza a mão, guarda as coisas então nos armários e tal. As frutas, legumes, isso já tem que higienizar normalmente até para evitar outras bactérias, vírus, causas intestinais também, mas que o cuidado essencial é boca, nariz e olhos. Então, mãos, elas precisam parar de ficar coçando, quem tem alergia, rinite, de se coçar, não, vai ter que amarrar a mão. Eu queria chamar a atenção para uma outra questão. Você falou do médico que você entrevistou. Ontem, como eu havia mencionado, nós tivemos um doutor em farmácia aqui nos estúdios da Rede Alesp. A gente conversou com ele e com a deputada Janaína Pascoal, com o deputado Murilo Félix, e ele chamou a atenção para algumas questões muito importantes. Por exemplo, se as crianças não estiverem com a carteirinha de vacinação em dia, isso pode sim interferir no resultado da vacinação da Covid. Então, é importante que o sistema imunológico da criança esteja em dia, esteja bem, para que não haja nenhum problema aí com relação à Covid. Outra questão que ele falou é se a criança vai tomar uma vacina, qualquer vacina, tem que esperar 14 dias para tomar, por exemplo, a da Covid ou qualquer outra. Não tomar todas de uma vez.
essa foi a orientação, isso de acordo com pesquisas que estão sendo realizadas na USP, né? Esse foi o Dr. Gustavo Alves que falou, deu essa informação para a gente. E a gente lembra também que ontem o município de São Paulo publicou no Diário Oficial que vai condicionar as rematrículas das crianças à atualização da carteirinha de vacinação. Então, se a carteirinha não tiver com tudo ok, a criança não vai conseguir fazer a rematrícula durante esse ano. É uma medida muito importante, porque a gente lembra, por exemplo, que sarampo, que é uma doença que estava erradicada, voltou a ter casos por conta da não vacinação. Então, nós não estamos falando só do problema da Covid, a gente não pode enfrentar outras doenças que estavam erradicadas há décadas. Então, vacinar é um ato de amor aí com você mesmo e com os seus filhos. Então, essa é uma recomendação que foi feita e que a gente precisa observar muito. Observar o que você falou, o que médicos e cientistas que estão debruçados e estudando a esse respeito têm a nos dizer, não a informação que vem do WhatsApp sem nenhuma comprovação, sem nenhuma fonte confiável. Então, buscar a fonte que seja confiável é importantíssimo, é essencial para que nós tenhamos a manutenção da vida de todos, né? E até dentro disso que a Melissa falou, a vacinação, ela cuida também do pós, né? No depois. Então, por exemplo, a polio mesmo, né? A poliomielite é uma doença também que já estava erradicada no país. Os casos aí já começam, os especialistas até com um certo medo dessa doença vir, voltar de novo para o país. E se descobriu há pouco tempo, a Melissa, eu acredito que também já saiba dessa informação, descobriu-se há pouco tempo que existe o pós-pólio, né? Ou seja, uma doença, né? Doenças causadas depois da poliomielite. Quem passou por ela, quem teve a doença, quem conviveu por um bom tempo ali já com uma certa limitação de locomoção, agora, né, tendo acima dos seus 40 anos, acaba sofrendo o pós-pólio, né, complicações no organismo. Então, é preciso pensar também lá na frente. Bom, e agora nós vamos conversar aqui no Jornal da Rede Alesp com o deputado Vinícius Camarinha, do PSB. Bom dia, deputado. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Vamos falar um pouco sobre a vacinação da Covid em Marília. Assim como grande parte do país, os servidores da saúde já começaram a ser imunizados. Qual que é a situação aí em Marília? Bom, foi um momento muito bom, foi um momento histórico, foi um momento emocionante. A angústia que vive a nossa sociedade, né, em busca de uma solução rápida para a gente voltarmos às nossas vidas ao normal e, mais do que isso, né, nós cessarmos as mortes que nós estamos tendo dos nossos irmãos, vizinhos, amigos, familiares. Então, há uma expectativa gigantesca em torno da solução desse problema da pandemia. E a vacina, como sabemos, é a única solução para isso. Saber que a vacina já começou no nosso interior e eu tive a oportunidade de acompanhá-la com o governador na nossa cidade de Marília foi muito bom, foi muito emocionante. Os profissionais na linha de frente de Covid já sendo vacinados. O Hospital das Clínicas da nossa cidade é uma referência regional para o Covid-19, para os doentes de Covid, de coronavírus. Então foi muito bom, muito emocionante e precisamos fazer com que isso agora se amplie, não pare nunca mais e possamos mais rapidamente imunizar a todos. Deputado, durante 2020 o senhor esteve engajado, né, para que a vacina chegasse realmente para a população. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Esse desafio continua agora em 2021, mesmo com a vacina liberada, mas o número não é suficiente para atingir todos nós. Eu tive a satisfação de ter sido escolhido pela Casa para ser o coordenador geral do projeto de leis de combate ao Covid. A Assembleia foi a única Assembleia do Brasil que reduziu
o salário dos deputados em 30%, verba de gabinete em 40%, destinamos os fundos da Assembleia, por ordem do presidente da Casa, para o combate ao Covid-19. Então, a Assembleia de São Paulo foi exemplo. A Assembleia de São Paulo deu a sua contribuição. E agora nós vamos continuar fazendo o mesmo. Nós vamos continuar como uma Assembleia Legislativa, representante do povo, debruçados em encontrarmos solução para o problema da pandemia, que apesar da vacina já ter se iniciado, a vacinação já ter se iniciado no nosso estado, nós temos ainda alguns problemas. Nós estamos vendo o problema diplomático da não vinda de insumos da China para o Brasil, tanto da Coronavac, do Butantan, quanto a AstraZeneca para a Fiocruz. E vou passar para vocês aqui em primeira mão, eu estou propondo a criação de uma frente parlamentar pró-vacina, para que todos nós, deputados estaduais, interessados nesse tema, possamos fazer um trabalho, uma pressão, uma comunicação, um diálogo com as lideranças responsáveis pela liberação dos insumos. Nós não podemos deixar de ter esses insumos. Isso significa, se nós não tivermos insumos, nós não teremos vacina. Então, nós queremos somar forças ao governo do Estado de São Paulo, com o prestígio, a força que cada parlamentar tem, e buscarmos uma solução para que esses insumos não sejam interrompidos para a produção da vacina. Deputado, parabéns pela Frente Parlamentar Pró-Vacina, muito importante para todos nós e com certeza para o parlamento, que já tem feito história desde o início da pandemia, aí, como o senhor falou, com todas essas medidas de mitigação da pandemia. Mas o senhor acha que, por exemplo, o decreto de calamidade que acabou, esteve em vigor até 31 de dezembro, o senhor acha que ele pode, por exemplo, ser prorrogado em função, por exemplo, da segunda onda da Covid, desses problemas com a questão da vacinação que fogem ao domínio aí do governo do estado, estão aí em outro âmbito? O senhor acha que será necessário a gente prorrogar o decreto de calamidade, por exemplo? Nós vamos precisar agora nos reunirmos novamente, buscarmos soluções para a crise econômica, que ela, sem dúvida nenhuma, permanece, a social e a de saúde. A de saúde é a vacina que está aí, nós já estamos debatendo. Existe agora a crise econômica, que é muito severa, muito dura. A pandemia, essa segunda onda, infelizmente, os indicadores são negativos, né? Ela parece que é mais forte do que a primeira crise que nós tivemos no começo do ano. E então nós vamos ter que reavaliar todos esses assuntos, nós vamos ter que reavaliar todas essas questões. Nós precisamos ver como é que vai se comportar a economia novamente, quais serão as restrições que o Estado, através do comitê, determinará para a nossa sociedade. Então, tudo isso precisa ser avaliado e eu tenho certeza que nós sentaremos para avaliar todas essas questões. Deputado, recentemente Marília entrou na fase vermelha, né, do Plano São Paulo. Como foi recebida a notícia, então, para a gestão da cidade e também para a população? Olha, foi muito ruim, né? Muito ruim. A nossa região, a cidade de Marília, foi a única que entrou na fase vermelha. E, lamentavelmente, por indisciplina do prefeito, que nesses últimos meses não seguiu as orientações do Plano São Paulo. E houve um afrouxamento das regras de isolamento. E nós estamos colhendo, portanto, o resultado desse comportamento político da gestão local. O fato agora é que nós precisamos socorrer as pessoas. Os leitos estão com 100% de ocupação. Eu ontem, com o governador, pedi mais leitos, pedi hospital de campanha, e eu tenho boa esperança que até hoje nós teremos uma notícia positiva para a recuperação de leitos de modo suficiente para atender, infelizmente, essa demanda crescente de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Deputado, tem também uma expectativa em relação
a coletiva de imprensa amanhã, né, nessa sexta-feira, do governador, que pode ali apresentar uma nova fase para São Paulo. Nós já estamos aqui, né, acho que preocupados, né, pelo aumento do índice de pessoas infectadas e mortos. Que o senhor, qual a sua expectativa, né, para o estado todo? Os índices as informações dos índices que nós temos acesso é de que a contaminação ela avança, os números crescem, a oferta de leitos cada vez mais fica menor, então, infelizmente, a expectativa não é tão boa, porque nós estamos numa onda crescente em relação ao gráfico do ano passado. Se você somar o primeiro semestre com o segundo semestre, nós observamos que esse primeiro semestre desse ano está praticamente muito igual ao primeiro semestre do ano passado, quando a pandemia começou o seu auge, e com indicativo de que isso possa crescer se nada for feito. Então, não temos boas expectativas em relação ao que virá amanhã, né? Não digo boas expectativas em relação à restrição. Eu acho que nós vamos ter medidas mais restritivas em relação ao que nós já temos, né? A gente precisa conter, infelizmente, essa circulação do vírus e, segundo os técnicos e a ciência, a única forma da gente conter essa circulação é nós contermos o movimento das pessoas na rua, no transporte público, nos lugares públicos. Então, eu não tenho essa informação, mas eu penso que nós devemos ter alguma ação nesse sentido. Deputado, a gente percebeu no final do ano a aglomeração, as pessoas, depois de tanto tempo em isolamento social, se aglomeraram no final do ano e, infelizmente, esses números estão refletindo nos hospitais. O senhor acabou de falar que Marília está com 100% de ocupação, o que é muito preocupante. Deputado, agora a gente inicia uma nova fase, que é a da vacinação. No primeiro momento, ainda não aberta para a população, mas para os profissionais de saúde, mas em breve para toda a população. O senhor acha que o início da vacinação pode deixar as pessoas mais conscientes para se resguardarem, né, menos ansiosas, ou o efeito pode ser contrário? Ou seja, é preciso fazer um movimento aí de educação para que as pessoas se lembrem e tenham em mente a importância de se manter isolados até que, de fato, as autoridades falem que a gente pode voltar ao novo normal. Você tem toda a razão. As festas de fim de ano, infelizmente, por uma parte da nossa população, houve um encontro histórico, tradicional, familiar, né? E aí, nesses encontros, nós tivemos, certamente, muitas pessoas contaminadas. E aí, o desdobramento de todas essas contaminações vem agora em janeiro e fevereiro. E tudo em efeito dominó, né? Um contamina o outro, que contamina o outro, que vai para o trabalho, que vai para casa, e aí a situação se agrava. Então, festa de fim de ano foi realmente um fator determinante, na minha opinião. Ok. Na minha opinião, esse aumento de casos. O que nós agora precisamos fazer é conscientizar, continuar conscientizando a população. Eu sei que é muito difícil, todo mundo está esgotado, todo mundo está no limite. Nós vamos para um ano praticamente já de pandemia, de isolamento, nesse abre e fecha. Mas nós precisamos aguentar um pouco mais, porque se nós resolvermos esses problemas de insumos, se o governo federal conseguir destravar os insumos da Fiocruz para a produção da AstraZeneca, somada com a produção do Butantan, a gente certamente consegue, no meio do ano, fazer uma boa imunização da nossa população. Nós vamos ter aí, com a Coronavac, quase 45, 46 milhões de doses em 3 meses, considerando que o insumo venha da China. A AstraZeneca, o compromisso do governo federal, são mais 100 milhões de doses. Então, você passa a ter praticamente metade da população vacinada, o que é um número muito positivo até o meio do ano. Então, nós precisamos aguentar isso. Nós já aguentamos bastante nesse primeiro ano
e nós temos que nos conscientizarmos que a pandemia está aí, está forte, continua, e na medida do possível nos protegermos, porque a gente sabe que apesar de não ser um índice alto, mas um índice de risco de morte é considerado. Deputado, a gente infelizmente tem visto aí um movimento negacionista em torno da vacina. Algumas prefeituras, por exemplo, aqui da cidade de São Paulo, tomou como medida a obrigatoriedade da carteirinha de vacinação em dia para que as crianças, por exemplo, façam a rematrícula na escola. O senhor acha que em Marília isso pode acontecer e como é que o senhor vê uma medida como essa para que a população se imunize? No caso de São Paulo, não é só com relação a coronavírus, a vacina do coronavírus, mas a todo o calendário de vacina que tem sido negligenciado nos últimos tempos. Primeiro, é um absurdo o negacionismo da vacina, né? A vacina é humana, a vacina é solidária, a vacina salva vidas. A vacina é uma descoberta de 200 anos que deu à nossa sociedade uma tranquilidade em relação a diversas pandemias e vírus e tantas doenças que nós tivemos. E está comprovado pela Anvisa, né, que fez a avaliação emergencial, está comprovado pelos testes que foram realizados aqui no Brasil, que as vacinas que estão em curso no mundo são seguras. É um absurdo a quantidade de fake news que a gente vê por aí, de imagens que a vacina deixa a pessoa com sequelas. Isso não tem nada a ver, não tem nenhuma comprovação científica, ao contrário. Todos os estudos científicos, apesar de um curto espaço de tempo, são da segurança da vacina. Ninguém teve nenhum problema. Então, o custo-benefício da vacina é muito melhor do que não tomar. É muito melhor nós tomarmos a vacina do que não tomarmos. Isso está comprovado. Então, o apelo que a gente faz para a sociedade é que nós fiquemos atentos às informações oficiais, WhatsApp, fake news, isso aí a gente precisa tomar muito cuidado. As pessoas acabam caindo nisso. Então, muito importante a população se conscientizar que é importante todos vacinarmos. A vacina não é só para mim, não é só para você, é para todos. Ela vai funcionar dessa maneira. E agora, o comportamento de cada prefeitura, a gente pede o bom senso, na minha opinião, o bom senso de conscientizar a população da necessidade de vacinarmos. Ninguém quer aqui prender quem não vai vacinar, quem não deseja vacinar. Nós vivemos um país livre, mas existe um interesse coletivo de que a necessidade de vacinar a população com segurança e eficácia. E essa comunicação das prefeituras é importante, cabe aos prefeitos ter o bom senso de encaminhar a vacina para a população da melhor maneira possível. Deputado, há como fiscalizar também essa vacinação, levando em consideração que há ali um grupo prioritário e que nós não temos vacina suficiente até para cobrir todo esse grupo prioritário. Se eu não me engano, tem vacina para 1/3 dos agentes de saúde que tem aqui no Brasil. A gente já teve notícias em Manaus, né, que empresários, filhos de empresários, acabaram recebendo a vacina e que nem fazem parte do grupo de risco, não são profissionais da saúde. Como é possível, então, fiscalizar isso? O papel do legislativo também entra nessa função? Claro, a Constituição é clara nas funções do parlamentar como um dos principais itens a fiscalização, fiscalizar as ações do governo, fiscalizar as ações de políticas públicas. Então, a vacina é uma política pública e nós vamos ficar atentos. Eu até ontem, numa reunião com o vice-governador, passei essa preocupação, né, de como é que vai ser feita a fiscalização, porque as vacinas chegam nos municípios, a gente acredita na boa-fé da grande maioria dos servidores da saúde, mas nós precisamos ter controle. E foi-me assegurado que cada pessoa vacinada será anotada num cadastro digital, num cadastro virtual, referente àquela ampola que foi aplicada nessa pessoa. Então, isso já é uma segurança. O ideal seria se nós tivéssemos código de barra na ampola, rastreamento de tudo isso, mas como nós estamos numa situação emergencial, nós entendemos que
compreendemos que não é possível fazer tudo isso rapidamente, mas eu tenho confiança no bom senso de todos os profissionais, e esse cadastro virtual pode ser um mecanismo também de segurança. E a prioridade dentro da prioridade, quem está na linha de frente, quem está fazendo todo o trabalho de combate ao Covid. Uma coisa importante, que se nós tivéssemos o planejamento da Fiocruz em dia, nós teríamos um suporte também a mais, né? Seriam as 2 milhões de doses que poderiam já estar aqui em parceria lá com o Instituto da Índia, que não veio, e acabou que o Instituto Butantan, corretamente, solidariamente com todos os brasileiros, fornecendo as quase 6 milhões de doses para todo o Brasil. São Paulo ficou com 1 milhão, se não me engano, 1.300.000 doses para ser divididas para os profissionais de saúde. Então, nós tínhamos que ter, do Ministério da Saúde, um engajamento maior para outras vacinas se somar à produção do Instituto Butantan. Aí nós estaríamos numa posição mais confortável, podendo vacinar outros grupos também. Muito importante a informação, desculpa, Priscila, a informação que o senhor deu agora para a gente, deputado, sobre esse catalogar aí, digamos assim, dessas pessoas que forem sendo vacinadas no sistema, porque a gente falou agora há pouco sobre o vacinômetro do governo do estado de São Paulo, então para que as pessoas saibam, tenham certeza de que aquele número foi checado, né? Tem digamos assim, um rastreio desse número. Então, essa informação é muito importante para que a gente veja o quanto a vacina está sendo... A população está com a cobertura da vacina, né? A gente sabe, a gente tem entrevistado o pessoal, os profissionais do Centro de Contingenciamento de São Paulo, e esses profissionais buscam de 75% a 80% de cobertura da população. Então, saber desses números de uma maneira mais real é muito importante. Bom, eu quero agradecer. Correto, isso aí. Essa foi uma preocupação nossa na reunião ontem. Pode continuar, deputado. Foi uma preocupação e passei para vocês aqui uma informação nova, que eu estou propondo aqui a criação dessa frente pró-vacina, justamente para a gente envolver o Parlamento do Estado de São Paulo na busca de solução para que os insumos cheguem para o Butantan, também para a Fiocruz, e somarmos força ao governo do Estado para que nós possamos garantir a vacina para todos o mais rápido possível. Bom, deputado, eu quero agradecer, então, a participação do senhor hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós conversamos com o deputado Vinícius Camarinha, do PSB. Obrigada, deputado. Obrigada, muito obrigado. Bom dia. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um grande abraço. Obrigada e parabéns pela frente parlamentar. Que ótimo, né? E o bacana, assim, das frentes parlamentares, porque elas fazem também um acompanhamento sobre a situação, aquilo que está indo bem, o que precisa melhorar. Traz vários especialistas, pesquisadores, para discutir realmente, né, a situação daquele tema em específico e manter as ações que são necessárias para que realmente tudo aconteça e flua no estado de São Paulo. É importante a gente contextualizar as pessoas o que é uma frente parlamentar. É um grupo de deputados que se reúne em prol de um tema. E nessa reunião em prol do tema, eles levantam todas as possibilidades. No caso da vacina, os deputados vão analisar tudo o que está em torno da vacina, como o parlamento pode contribuir para agilizar o processo da vacina. E aí, para isso, são requisitados documentos, vêm especialistas. Então, é um processo bem importante para que o parlamento reforce aí essa necessidade da população para que a vacina chegue em breve. Isso aí. Bom, agora nós vamos falar aqui no Jornal da Rede Alesp com a repórter Amanda Nascimento. Bom dia, Amanda, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Qual que é a sua informação para a gente? Bom dia, Melissa. Bom dia, Priscila, e a todos que nos acompanham no Jornal da Rede Alesp. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a campanha Janeiro Branco, que é uma ação que marca o primeiro mês do ano e que tem como intuito chamar a atenção das pessoas para a saúde mental.
A gente sabe que muitas vezes, né, nós nos preocupamos muito com a saúde física e a saúde mental acaba ficando de lado, mas sem dúvida nenhuma é algo que merece muita atenção. E se eu pudesse aqui listar um pouco para quem está nos acompanhando, os problemas que acometem a saúde mental são ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que a gente sabe que tem grande impacto na vida das pessoas, né, atrapalha aí nas atividades, no trabalho e em casos mais severos pode até levar ao suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a estimativa é que em 20 anos a depressão aí deve entrar para o ranking das doenças que mais matam. Então é algo bastante preocupante, que merece atenção e justamente por isso foi criada a campanha Janeiro Branco, né? Essa campanha foi criada em 2014 por psicólogos mineiros. E por que foi criada no mês de janeiro? Porque é justamente o mês em que as pessoas refletem sobre o que aconteceu no ano, colocam ali as suas metas, o que elas desejam, né, que aconteça nesse novo ano que está se iniciando, e também aí elas começam a pensar sobre o que elas querem mudar na própria vida. E por que não aproveitar esse momento para pensar na saúde mental, né, perceber se você precisa de alguma ajuda, precisa de algum acompanhamento. E pensando sobre isso, sobre essa temática, a gente tem tramitando aí na Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei 85 de 2020, que é de autoria do deputado Roberto Engler, do PSB, e que tem como objetivo criar a campanha Janeiro Branco no estado de São Paulo. Então aí é a tentativa de chamar a atenção com ações feitas pela Secretaria de Saúde, como palestras, iluminando, né, alguns pontos, justamente para convidar as pessoas a olhar um pouquinho para a saúde mental. E a gente sabe, a gente tem aí no SUS a possibilidade de acompanhamento e a gente tem também os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, essa é a minha informação de hoje para vocês, meninas, alertando todo o nosso público aí sobre a necessidade de estar sempre muito atento à saúde como um todo, não só à saúde física. Amanda Nascimento, muito obrigada pelas suas informações. Realmente um tema muito importante, pensar nesse período, né, de isolamento social, de tantas incertezas, tantas perdas, pensar ali nas emoções, né? Nós teremos aí outros anos pela frente e nós precisamos estar bem para nos recuperar de tudo isso. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, meninas, um ótimo jornal. Obrigada. Obrigada. Bom, e o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais informações para você, viu? Não sai daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.